Saudações em Cristo Jesus. Eu quero comentar e meditar com você na importância de ajudar um iniciante na fé na caminhada. Ajudar ele a se firmar. A gente vê às vezes aí muitos pregadores pregando em eventos e ali muita gente aceita Jesus, né? Uns vão pela emoção, outros porque entenderam a palavra, e nem todos permanecem. E alguns pregadores até falam: ganhei tantas almas para Jesus, né? Eles fazem as contas aí. Mas, na verdade, ele fez a pessoa dar o primeiro passo. E o mais importante é o discipulado, é o apoio, né? Ajudar a pessoa a se integrar na comunidade, a ele dar os primeiros passos, a firmar na fé. Isso se vê tão pouco. As igrejas em células são as que mais fazem isso. Às vezes a gente até critica, mas elas crescem rápido, porque a Bíblia diz que quem gera ovelha é a ovelha, né? Na Bíblia não está escrito isso, mas a gente sabe que para gerar uma ovelha tem que ter outra ovelha. E se nós somos ovelhas, nós vamos gerar ovelhas. Não é o pastor da igreja que gera ovelha. Ele cuida, ele instrui, né? Então, ganhar almas para Jesus somos nós. Mas isso é necessário que a administração da igreja, né? O corpo de Cristo, ajude na caminhada. É bom que cada um adote um para instruir. Eu, assim que eu aceitei Jesus, eu nunca esqueço, no estado de Goiás, eu fui trabalhar a 70 quilômetros, 75 longe de casa, ficava lá 15 dias e voltava. E teve um irmão que ele me apoiou. Quando ele ia orar à noite, ele me dizia: vamos orar? Nós dormíamos no mesmo quarto, né? Uma cama de solteiro de um lado, outra de outro. E ele se ajoelhava, botava um lençol ou uma blusa em cima das costas e orava. E eu olhava aquilo, fazia a mesma coisa que ele. E depois eu fazia as perguntas: por que isso, por que aquilo? E fui aprendendo, ele me instruiu. Até há poucos dias, há poucos meses, Deus me tocou no coração de achar ele. E eu procurei ele nas redes sociais e liguei para ele, para dizer para ele que eu estava firme na fé. Ele foi meu pai na fé, né? E depois eu fui entender o porquê, né? Eu liguei para o meu pastor da época, achei o telefone do pastor, né? Pastor Noel Garcia dos Reis, que está perto de Brasília ali, e ele me deu o telefone. Aí eu liguei para esse irmão e falei: estou te ligando para dizer que você tem um filho na fé, que hoje eu estou firme, desde aquela época do ano 95, eu estou já há 30 anos firme na fé. E ele se alegrou, mas ele está um pouco diferente. Aí depois eu ainda frisei para ele: só para te dizer que você ganhou um filho na fé. E depois que eu desliguei, eu conversando com o pastor de novo, ele falou: conversou com o irmão lá? Eu falei: sim. Ele falou: ele te falou que a filha dele se suicidou? Se matou? A fulana de tal, que eu conhecia, era amiga dos meus meninos, né? Eu era a mais velha dele. Eu falei: não falou nada. Aí que eu fui entender o porquê Deus fez me ligar para ele, que eu fiquei impaciente, 2, 3 dias eu tinha que ligar para ele, para dizer que eu era um filho dele. Então, com certeza, não vai tampar a brecha da morte da filha dele, mas ele se alegrou em eu estar firme na fé e foi ele que me instruiu meus primeiros passos. E hoje a gente vê pouco as igrejas fazer isso, não tem discipulado, né? Poucos lugares tem. E então, quando a gente tem alguém que quer dar os primeiros passos, ele está ali conosco, os visitantes se tornam integrantes da nossa igreja. Se eles são bem recebidos, se eles têm atenção, né? Então, que nós possamos adotar cada um, se tiver uma pessoa ali que aceitou Jesus, adotar ele e começar a instruir, né? Isso é muito bom para aquele que é instruído e ele faz perguntas, porque a gente, quando aceita Jesus, a gente tem tanta pergunta na cabeça para fazer,
tanta pergunta, de dúvidas que a gente tinha, e a gente tira assim, com um crente maduro, com um crente que já passou por tantas coisas, ele vai instruir, né? Então isso é bom. Então fica aqui esse conselho para você. Adote um e instrua. Quando esse já está andando, adote mais outro. Isso é muito bom. E nós temos esse compromisso. Fique para a sua meditação. Que Deus o abençoe.